Senhora Presidenta, senadora Marta Suplicy, senhoras e senhores senadores, amanhã a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, em conjunto com a Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, vai realizar uma audiência pública para ouvir o ministro das Comunicações, o presidente da Anatel e o presidente da instituição que representa as operadoras de telefonia celular, sobre a crise na prestação de serviços de telefonia celular no Brasil, que levou recentemente a Anatel, numa decisão tardia, porém correta, de suspender a venda de serviços e de novas linhas de telefonia móvel para as empresas Oi, Claro e TIM em alguns estados brasileiros. Medida essa já suspensa em função do plano de investimentos apresentados por essas operadoras e que precisam ser conhecidos pelo Senado Federal, acompanhados pelo Senado Federal, para que essa concessão de serviço público possa ser prestada de forma adequada, o que não vem sendo. Portanto, eu quero aqui cumprimentar os órgãos de controle do nosso país, especialmente o Tribunal de Contas da União, que já em 2006 tinha emitido uma recomendação, através de um acórdão, à Anatel. Recomendação essa que não foi cumprida, em parte o que gerou, em 2008, uma proposta de monitoramento, com uma decisão recente do Tribunal de Contas da União, do dia 18 de julho de 2012, cobrando da Anatel que ela tomasse providências, diversas providências, já recomendadas anteriormente e que ainda não tinham sido cumpridas adequadamente. O que certamente pressionou a Anatel a tomar agora esta decisão absolutamente correta, que tem o apoio da população brasileira, de cobrar uma prestação de serviço adequado por parte das operadoras. Inclusive, nesta decisão do TCU, o TCU recomenda que haja um acompanhamento por parte da presidência e do conselho diretor da Anatel de todas as recomendações emitidas pelo TCU, já que eles entendiam que a necessidade de uma integração entre as diversas áreas para o adequado cumprimento das decisões emanadas. E nós não estamos falando de pouca coisa. É importante registrar, e quero aqui fazer um parênteses, abrir um parênteses, para cumprimentar o governo da presidenta Dilma pela criação, no âmbito do Ministério da Justiça, da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que passa a ter como titular uma profissional experiente, competente, a senhora Juliana Nunes, que já antes, como diretora, vinha fazendo esse acompanhamento e esse enfrentamento às operadoras de telefonia celular. E é importante registrar que o próprio Ministério da Justiça indica que as empresas de telefonia celular são as maiores responsáveis pelas reclamações dos consumidores brasileiros em função da má prestação de serviços. 78.604 reclamações apenas nos primeiros 6 meses do ano, representando 9,13% das reclamações dos consumidores brasileiros. Esses os que ainda têm a paciência de reclamar, porque a grande maioria a gente sabe que não reclama. Mas eu quero registrar que hoje a Folha de São Paulo traz uma matéria da maior gravidade. Um relatório da Anatel que, se confirmado, representa um verdadeiro escárnio com o Estado brasileiro, com o Senado brasileiro, com os órgãos de fiscalização do nosso país, que é o fato de uma operadora de telefonia celular, a TIM, que vendeu um serviço Infinity, que é um serviço que é cobrado por ligação, que estaria derrubando o sinal das ligações de forma proposital, fazendo com que os consumidores brasileiros possam gastar muito mais
para acessar um serviço que é uma concessão pública. Segundo esse relatório da Anatel, em apenas um dia, no dia 8 de março deste ano, afirma o relatório, a operadora derrubou 8,1 milhões de ligações, o que teria gerado um faturamento extra de 4,3 milhões de reais em apenas um dia. Portanto, tanto a Anatel como os órgãos de fiscalização, todos precisam estar atentos, porque isso precisa ser enfrentado com muita coragem, com muita determinação, porque isso é uma afronta ao Estado de Direito brasileiro. E nós não estamos, senador Mozarildo, falando de pouca coisa. Nós estamos falando de um serviço que, segundo a União Internacional de Telecomunicações, que é um órgão ligado à Organização das Nações Unidas, indica que o celular representa, em média, 8,5% da renda do brasileiro. Portanto, absolutamente inadmissível uma fraude contra o consumidor brasileiro, que tem uma repercussão enorme na sua renda e, portanto, nós não podemos admitir. Importante registrar, senador Mozarildo, e já vou ouvir Vossa Excelência, que, segundo ainda a União Internacional das Telecomunicações, entre os países do BRICS, o Brasil é de longe o que cobra a maior tarifa de telefonia celular móvel. Um pacote, o estudo analisou um custo de 30 ligações e 100 mensagens SMS da maior operadora em 165 países. Na comparação com os países do BRICS, enquanto no Brasil nós temos um custo médio desse pacote de 57,10 dólares, algo em torno de 97,60 reais. Na China, esse pacote de telefonia custa 6 dólares, ou seja, quase 10 vezes menos que o Brasil. Na Índia, a diferença é ainda maior, já que lá a conta sai por 3,4 dólares e na Rússia, 9,2 dólares. Portanto, estamos diante de uma situação de extrema gravidade, em que o Senado não pode ficar ausente, não pode ficar omisso, e daí a nossa decisão de realizar essa audiência pública conjunta amanhã no âmbito da Comissão de Ciência e Tecnologia e na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. E ouço o senador Mozarildo Cavalcante. Senador Hollenberg, eu quero cumprimentar Vossa Excelência, que esse tema realmente, desde o meu mandato passado, nós vimos reclamando aqui, e uma das vezes um assessor da Anatel veio conversar comigo pessoalmente e me disse assim, em off: senador, o que acontece é que quando houve a privatização do serviço de telefonia, as grandes empresas, que na verdade são estrangeiras, mandaram para cá o que havia de sucata na Europa, nos Estados Unidos e tal. E pior, oferecem uma quantidade de linhas que elas não têm capacidade de atender. E isso, portanto, realmente é um caso que merece, quero parabenizá-lo pela iniciativa de fazer essa audiência, mas diria que merece até mais, até mesmo uma CPI, porque isso é um roubo. O que essas operadoras estão fazendo, disse você muito bem. A Anatel tomou uma providência há poucos dias contra 3 operadoras, mas eu não poderia distinguir qual é a pior de todas as que operam. A disputa é para saber qual é a pior, porque todas são ruins. E nós realmente não podemos, como representante dos nossos estados, ficar omissos nessa questão. Quero parabenizá-lo, portanto. Muito obrigado, senador Mozarildo. É importante registrar que em algum jornal eu li ao longo dessa semana que o próprio presidente da Anatel reconhece que esse volume de reclamações sobre essa péssima prestação de serviço já vem de algum tempo, há quase 18 meses, que a Anatel já vem percebendo essa má prestação de serviço. E é muito importante que as atitudes tomadas sejam atitudes duras, mas que possam ser acompanhadas pelo Congresso Nacional, para que de fato sejam efetivadas, garantindo o direito do consumidor de ter um serviço de boa qualidade, já que estamos falando de uma concessão de um serviço público. Estaremos atentos, senhora presidenta. Muito obrigado.